Sempre convido para, se possível, abrir a câmera, mesmo se não estiver sentadinho, se estiver fazendo outra coisa também. Se não der, também tá tudo certo, mas convido para que a gente possa manter essa conversa mais parecida com uma roda de conversa do que possível for. Cid, olá, boa noite, como você está, amiga? Tudo bem? NAP e usuário do Zoom estão por aí. Sentem de abrir a câmera, se apresentar, colocar teu nominho aí pra gente entender um pouco melhor é, como vocês estão. Eunice chegando agora. Boa noite, Eunice, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje eu preparei um encontro para a gente falar um pouco dos asanas, das posturas. Então a gente vai falar sobre isso. E também, quando geralmente tem encontro com menos gente, também a gente tem uma flexibilidade de assuntos. Se alguém tiver um assunto muito latente do momento e quiser trazer também para a gente bater papo, também fica aberta aí essa oportunidade, tá? Né, da gente ter esse papo mais íntimo. E celebro muito esses momentos, essas sextas-feiras, onde a gente... Amigo, tudo certo? Não me encontrando? Amanda, beleza, Amanda, maravilha, seja bem-vinda. Se você sentir de abrir tua câmera também, querida. Tá bom, Natália, beleza, Natália e Amanda, arro. Maravilha, então já estou escutando. E aí eu sempre gosto de trazer esse conhecimento de uma forma que a gente possa entender cognitivamente e entender experiencialmente também, porque são algumas etapas, alguns graus de conhecimento. E eu gosto de uma historinha que, tipo, você vai num restaurante e aí você olha o cardápio. Aí você está no primeiro grau de conhecimento, você olha o cardápio, você vê os pratos e fala, pô, acho que esse restaurante parece ser legal, acho que parece ser gostosa a comida. Primeiro grau de conhecimento. Aí você olha as pessoas comendo ao seu lado e gostando. Aí você fala, pô, acho que é legal, realmente isso é legal. O pessoal tá comendo, tá gostando, acho que é massa. E aí o terceiro grau de conhecimento é quando realmente você pede e come a comida. Que aí é quando você realmente integra o conhecimento e fala assim, caramba, essa comida é boa. E no yoga a gente, isso se dá da seguinte forma, né? A gente leu um artigo, alguma coisa que fala que yoga é bom, que ajuda isso e aquilo, a gente fala, pô, yoga parece ser legal. Aí a gente vê as pessoas fazendo yoga e fala, putz, e as pessoas fazendo yoga e gostando e fala, pô, yoga é sim legal. E aí é o momento que a gente tem realmente a experiência de yoga, né? Não só a prática, mas realmente aquela prática que conecta. E a gente sente essa ferramenta, como em diversas aulas a gente, né, consegue ter essa conexão, a gente fala, putz, essa ferramenta é braba, é massa. E eu senti de trazer esse assunto dos asanas também porque hoje a gente está numa era onde tudo é muito externo, estético. Então as pessoas ficam postando posturas mirabolantes no Instagram, pé na cabeça, umas coisas muito sinistras que colocam isso como objetivo. Aí fica um monte de gente querendo fazer posturas mirabolantes e super desafiadoras e não interessa como você chega lá, interessa fazer a postura. Mesmo você desenvolver uma hérnia, quebrar suas costas, machucar a mão, não interessa. Você quer fazer uma postura bonita, quer postar no Instagram para todo mundo achar que tu é um yogi, que tu é um yogini. E na verdade, externamente, essas posturas do yoga, o yoga realmente acontece internamente. Então não tem a ver com uma postura bonita externamente. Às vezes você pode ver duas pessoas fazendo a mesma postura e uma está fazendo diversas ativações internas, está tendo diversas percepções internas muito profundas sobre autoconhecimento. E uma outra pessoa está fazendo a mesma postura e não está tendo nada disso. Então a gente parte desse ponto que realmente as coisas acontecem internamente. Deixa eu ver só que tá chegando. Espera só um minutinho. Beleza. Pronto, voltei aqui. Então, essa percepção da postura externa, que é o que eu quero trazer um pouco para vocês hoje, e também explicar um pouco
o que são os asanas, o que são as posturas. Não são simplesmente uma postura que alguém achou bonitinha e falou, vamos fazer assim, ver o que dá. Tipo, não é isso. Cada asana, cada postura, existe uma inteligência gigantesca por trás de cada postura, e cada postura cria uma forma no seu corpo, uma ligação específica de pontos específicos que vão ativar certos lugares específicos do seu corpo. Então a gente pode chamar, de alguns lugares a gente pode chamar de chakras, e a gente tem também os marmas, que são centros energéticos bem importantes em diversas partes do nosso corpo. E então essa que é a principal, assim, vamos dizer, inteligência por trás dos asanas. E quando a gente fala de asanas também, a gente entende que cada asana, cada postura te proporciona, de acordo com essa ligação específica que ela faz energeticamente dentro de você, cada asana e postura, ela te leva para um estado de consciência. Então, por quê, né? O que os yogis entenderam? Eles entenderam há 5.000 anos atrás que a base do funcionamento da nossa mente é toda igual. Tipo, o HD, a placa-mãe, a memória RAM, tudo é igual na nossa mente. O funcionamento básico da nossa mente é igual, né? Cada um tem a sua história, cada um tem seus traumas, cada um tem seus desafios, mas o funcionamento de como as emoções se conectam com o seu corpo, que se conecta com aquilo, isso é muito similar de todos nós. Então, eles desenvolveram uma técnica que trabalha em cima do funcionamento base da sua mente. Então isso é igual para todos. Então, uma postura, ela vai mexer, por isso que é importante a gente ter os alinhamentos de cada postura, porque a gente, com os mesmos alinhamentos, com os mesmos direcionamentos internos, essa postura vai mexer da mesma forma em todas as pessoas, na base. Não quer dizer que o resultado, um vai liberar uma emoção, o outro vai liberar outra, porque isso vai depender de cada processo de cada pessoa, da história de cada pessoa, mas ela vai mexer na base de cada pessoa. Boa noite, Bianca, seja bem-vinda. Tem mais a Mayara entrando aqui, deixa eu só aguardar elas entrarem para eu dar uma contextualizada. Mayara, boa noite. Boa noite, Bianca, sejam bem-vindas. Estou trazendo aqui para a galera. Ai, Bárbara também, que legal. Olá, Bárbara, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Estava falando aqui sobre, nessa aula, trazendo o que são asanas, o que são as posturas, como elas funcionam, para que elas servem. Vou fazer uma resumidinha rápida do que eu já falei. A gente está num universo onde todo mundo quer postar uma foto bonita no Instagram com o pé na cabeça, fazendo parada de mão, fazendo posturas mirabolantes. E aí a gente tem um universo do yoga que as pessoas acreditam que yoga é asana, que yoga é postura. E o pior de tudo é que as pessoas acreditam que é essa postura externa. E o que eu estou trazendo aqui é que justamente o principal acontece internamente. Então pode existir duas posturas que externamente são aparentam ser a mesma forma, e uma pessoa está super conectada, entendendo diversas coisas dentro dela, e outra está só preocupada com fazer a postura bonita. Então a gente vai experienciar um pouquinho isso na aula de hoje. E também, retomando rapidamente, a gente tem uma base mental, um funcionamento da mente que é igual para todos, né? Os fundamentos da sua mente, realmente os mecanismos, as máquinas, o HD, as placas-mães do cérebro de todo mundo é igual. O que muda são as histórias, os traumas e a ancestralidade de cada um, que vai gerar as influências mais nas suas emoções, etc. E a gente tem E o que é importante para a gente realmente conseguir entender o funcionamento das posturas? A gente criar esse espaço entre essa nossa história, né? Como que eu vou colocar isso? Só pensar aqui numa forma. Criar esse espacinho para que você possa
sair um pouco assim dos seus dramas pessoais, da sua história, do que aconteceu com você, do que está latente muito emocionalmente no momento, e você entender o que está por trás disso, o que acontece por trás disso energeticamente. Porque existe, por exemplo, a gente está fazendo uma prática e é super normal acontecer liberações emocionais, e às vezes a gente entra num fluxo e dá aquela chorada maravilhosa, liberação, super arro, super compreendo isso e super positivo isso, é a gente liberar essa panela de pressão, mas existe um caminho onde você se perde completamente nessa emoção e você vai lá e existe um caminho que você consegue sustentar essa observação entre o observador e o objeto observado. Então você consegue ter esse discernimento, tipo, caramba, tá rolando uma gigantesca avalanche, tsunami de emoções dentro do meu corpo. E aí você consegue entender por trás disso o que a postura mexeu, em qual centro ela mexeu e da onde está vindo isso. Porque todos os tipos de emoções elas acontecem nessa plataforma. Vou dar um exemplo do computador que é mais fácil, tipo, um computador tem uma placa de vídeo e essa placa de vídeo ela pode ela pode dar play em diversos tipos de vídeos. Então, da mesma forma, a gente tem uma placa de vídeo que ela pode sentir diversos tipos de emoções. Mas a gente está falando sobre o entendimento dessa placa de vídeo, dessa placa, né, dessa base, desse fundamento da mente, e não especificamente da emoção que acontece nessa plataforma. Ficou claro isso? Deu para entender? Ficou claro ou não ficou claro? Sim, Dias, eu tô sentindo que você está com uma dúvida. Pode, vamos lá, fala para mim. Vai, traz aqui, o que você entendeu pra gente? Vamos discutindo, que é importante vocês entenderem, assim, vamos abrindo. Porque é realmente complexo. Ficou um pouco confuso. O lugar, assim, não o lugar em si, né? Tipo, palpável, mas o que que tem nele? Se tem todas as emoções? Ou não tem nada? Então, essa plataforma te permite, como se fosse uma plaquinha mãe que você conecta assim, agora você pode sentir emoções. Puf, grudou a placa mãe e a partir desse mecanismo dessa mente você pode sentir todos os tipos de emoções. Entendeu? Porque se você não tivesse um corpo, não tivesse essa mente, você não teria a capacidade de sentir emoções. Então, a gente pode chamar até, se não me falha a memória, de Baba Pratyaya, que é justamente essa plataforma da tua mente que te permite sentir. E a gente vai começar a entender o que está por trás disso e como cada postura vai influenciar você internamente e energeticamente, e você vai entender o resultado do seu sentir através de uma prática que está por trás disso. E nesse entendimento de que as posturas vão construir estados de consciência, e essa inteligência das posturas que é embasada no funcionamento da mente, nessas plataformas, não especificamente nas emoções. Não é a postura para, entendeu? Não é a postura para resolver uma emoção específica, é uma postura que vai influenciar essa plataforma da sua mente. Bárbara, entendeu aí? Tudo certo? Quer trazer algo, querida? Pode trazer, amiga. Estamos aqui para tirar dúvida, para que a gente possa entender isso. Daqui a pouco a gente vai fazer umas posturas só para a gente entender um pouquinho isso. Quem estiver aí cozinhando, tá tudo bem. Pode falar, amiga. Essa plataforma seria presença sem narrativas mentais? Você está falando? Isso é um estado de presença, mas é que a gente, tipo, quando eu falo é que nem, tipo, se um carro não tem roda, ele não pode andar. Então a gente, os yogis entenderam justamente essa máquina da tua cabeça, para que a partir dessa plataforma, você tem tuas rodas, você tem lá o teu motor, você tem lá o teu radiador, e a partir desse funcionamento você tem a capacidade de sentir, etc. E o que você trouxe, a presença, é justamente essa possibilidade onde a gente tem de entrar em contato com essa plataforma e não se identificar 100% com as emoções e entender o que está por detrás, o que está acontecendo energeticamente ali. Para você criar esse espacinho entre observador e objeto observado. Então eu queria trazer algumas posturas para vocês.
E aí eu quero mostrar para vocês justamente essa diferença entre uma postura e uma postura feita com todos os ajustes e alinhamentos, a diferença de percepção interna que isso traz, porque como eu comecei trazendo isso também, não é sobre uma postura bonita externamente, é sobre tudo que está acontecendo dentro. E a partir desse alinhamento interno, você vai conseguindo realizar a postura realmente, entendeu? Realizar a postura, realizar o yoga, realizar de acordo com diversos alinhamentos de ajustes para que você possa ter os benefícios e alcançar aquele estado. Então vai ser uma postura bem simples. Quem está cozinhando está tudo bem, é isso. Quem está cozinhando está cozinhando. A gente vai fazer um Tadasana, que é uma postura de pé. A postura de estar de pé. Então, convido vocês a ficarem de pé. A câmera também está tudo bem, como vocês sentirem aí, eu vou conduzir essa postura sem ajustes e com ajustes para que a gente possa ver a diferença. Então, fica um pouquinho de pé. E aí, a postura de estar de pé, teoricamente é uma postura super simples, intuitiva, que todo mundo deveria saber como fazer, né? Estou de pé, é simplesmente isso. Então convido vocês por alguns instantes a vocês ficarem de pé. Boa, Mayara, é isso aí. Ficarem de pé da forma que vocês acharem que é a melhor forma de ficar de pé. Então, fiquem de pé. Como você achar que ele vai... Pensando aqui, estamos mostrando uma postura de yoga. Você já viu diversas fotos no Instagram. Possivelmente já fez um Tadasana em alguma aula de yoga. Se você participa do Tantrika Flow, com certeza já fez um Tadasana. Então convido você a ficar de pé, fechar os olhos e perceber o que acontece dentro de você. Eu não vou dar orientações aqui, apesar de ser muito difícil não dar orientações. Eu vou deixar alguns instantes de silêncio para que você possa simplesmente perceber o que já está acontecendo dentro de você. Sustenta um pouquinho esse observar. Observa lá do pé até a cabeça, por todas as partes. O que está acontecendo? Onde que você sente alguma coisinha? Sustenta mais um pouquinho. E aí podem voltando aqui com calma e gostaria de escutar de cada uma de vocês o que vocês sentiram com essa postura. Pode ser em poucas palavras, mas gostaria de pelo menos 3 palavras do que vocês sentiram dessa postura. A gente vai refazer ela daqui a pouco com todas as ativações internas que eu vou conduzir vocês. Então me falem para a gente perceber a diferença. Então a gente fez uma postura, aquilo que eu falei para vocês que uma postura pode ser completamente diferente internamente e externamente parecer a mesma coisa. Então eu gostaria que me falem. Eu vou fechar o microfone, quem quiser falar, só abrir com o microfone e falar. Oi, gente. Acho que eu posso começar. Tadasana é uma das minhas favoritas, não tão fáceis assim.
eu percebo uma fluidez acontecendo, tem algo acontecendo, e quando eu fecho os olhos, isso se intensifica muito mais. E quando se intensifica, eu crio um balancinho. E isso depende do dia, depende do meu estado de humor, tá tudo bem, porque é balançando mesmo, é movimento, e tem dia que não, me dá uma insegurança muito grande. Eu preciso abrir os olhos para voltar aqui no chão, estabelecer e ficar tudo certo. Então, o que eu posso compartilhar com o Tadasana é isso, é a minha postura de ensinamento, é o reconhecimento de quando eu tô na correria, eu não consigo nem entender, não tem nem tempo para entender como é que eu tô, é no Tadasana que eu me descubro. Arro, gratidão, Mayara. Mais alguém sente trazer algum relato? Vou fechar o microfone aqui, estou aberto a ouvidos. Então, eu senti muito o pouco que eu fiquei, né? Eu senti o peito, a parte do cardíaco e o ombro, como se ele pesasse. Percepções físicas apenas. Arro, gratidão, Bárbara. É isso aí. Todas as percepções são válidas. Quem sente trazer mais alguma coisa? Eu queria falar que eu me reconheci muito na fala da Mayara. Foi interessante ela falar no Tadasana, eu me encontro. Porque a sensação foi realmente de sentir tudo o que estava acontecendo dentro, nesse momento, de simplesmente estar de pé, parar, e a tua fala de condução também, né? E consegui perceber como eu estava, um turbilhão, minha cabeça a milhão, várias ações acontecendo dentro, e vários pontos de tensão no corpo, assim, senti meu pé tenso, eu falei, nossa, o que você tá tenso aí? Relaxa. E vários outros pontos, assim. Arro, gratidão, Bianca. Cindy, quer trazer alguma coisa, querida? Eu senti alguns pontos de rigidez assim, no meu corpo, deu para perceber aonde que estava rígido e tenso, e que eu não tinha percebido assim durante o dia, né? Massa, Rô, que legal esses relatos, gente. Eu queria trazer uma questão sobre a fala da Mayara, que o Tadasana é uma postura que traz bastante essa consciência mesmo de presença. E quando a gente vai se aprofundando e entendendo realmente, mais profundamente, o funcionamento do seu corpo, fica, como vou dizer, a gente vai se aproximando quase sempre do mesmo resultado. Porque quando a gente ainda está entendendo a técnica, e ainda mais a gente vive num universo onde as técnicas são passadas muito superficialmente. O professor dá uma aula de chakras em um dia. Tipo, é muito pouco para entender um conhecimento que demora muitos anos, né? Eu digo isso por mim também, que sempre vai se aproximando, sempre vamos se aprofundando, e quando você percebe, fala, tem muito mais coisa. Então, quando a gente vai entendendo mais profundamente, a gente vai se aproximando sempre do mesmo resultado. Porque a gente vai entendendo a ciência do nosso corpo para que a gente possa direcionar os canais internos e a gente sempre chegar. Então não é... Porque tem dia que a gente está de um jeito, tem dia que a gente está do outro jeito, a gente vive nesse universo da montanha-russa. E às vezes a meditação conecta, às vezes não conecta, às vezes a postura vai, às vezes a postura não vai. E é isso mesmo, porque a gente está na realidade da impermanência, mas quando a gente vai se aprofundando verdadeiramente na técnica, a gente vai conseguindo ultrapassar isso e mesmo com os fluxos a gente vai conseguindo direcionar e levar para um lugar. Então eu vou convidar vocês para novamente um Tadasana, que eu vou conduzir vocês agora nesse Tadasana, para a gente entender mais profundamente essa postura tão rica, tão maravilhosa, tão importante. Então você vai... Primeiro, que seria melhor descalço, mas se tiver frio também está tudo bem, não precisa, beleza. Aqui tá um pouco frio. Então primeiro espalha bem os dedos dos seus pés no chão. E antes de fazer a postura, fecha um pouquinho os olhos e percebe, espalha os dedos dos pés, dá uma alongadinha nos dedos dos seus pés. Como se eles fossem espalhando igual uma pizza no chão. A gente está com muito costume de ficar com os pés no tênis, e aí eles vão ficando mais achatados mesmo. Então vamos espalha bem os pés no chão. Sente a sola do pé no chão. E você vai aproximar e encostar os dedões dos pés lá na frente. E o calcanhar vai ficar a mais ou menos 2 dedos separados. Então encosta um dedão no outro na frente. O calcanhar um pouquinho afastado.
Você vai entender que existem 3 pontos energéticos no seu pé. Um na base do dedão, um na base do dedinho e um no calcanhar. E de olhos fechados, convido você a brincar. Pesa mais lá na frente, pesa mais lá atrás, vai entendendo esses 3 pontos dentro de você, dentro do seu pé, né? E nesse início da prática você vai percebendo que esses pontos, isso é uma visualização energética, eles vão se aproximando para o centro do seu pé, para o arco do seu pé. Então esses 3 pontos lá no pé vão se aproximando para o arco do seu pé e você vai recebendo essa energia. Perceba agora que os seus joelhos, para um pouco esse movimento dessa forma, dividido igualitariamente o peso na parte da frente e de trás dos seus pés, percebendo esses 3 pontos se aproximando e chegando no arco do seu pé. Flexiona bem pouquinho os seus joelhos para ativar as tuas coxas. E você vai subir o seu osso púbico, que é esse osso aqui na frente, para dentro. Como se você trazesse o bumbum para dentro um pouquinho. Perceba que quando você faz isso, a tua lombar estica e você encaixa esse quadril. Você vai percebendo que existe um peso em cada ombro, então os ombros vão relaxando, a gente vai crescendo com o topo da cabeça lá no teto, aproximando um pouco o queixo do peito, como se alguém pegasse naquele cabelinho da nuca e puxasse esse cabelinho para trás. Você projeta o seu coração um pouco à frente, une as suas escápulas lá nas costas. Respira por alguns instantes nessa postura. Como se você estivesse empurrando o chão com os seus pés. Esses 3 pontos vão se aproximando dos seus pés, se aproximando ao centro do seu pé, o arco do seu pé. Uma respiração profunda vai acontecendo, exalando todo o ar, inspirando profundamente. E sustenta um pouco esse olhar interno e daqui a pouco se mantém nisso. Divide bem o peso nos pés, perceba os 3 pontos se aproximando. O bumbum para dentro, o topo da cabeça lá para o céu, os ombros relaxados, o coração se projetando à frente. Respiração lenta e profunda. Sustenta mais um pouco, daqui a pouco eu vou trazer mais ativações, mas vamos firmar nessas, que as outras vão ser um pouquinho mais complexas. Vou te convidar, a gente vai trazer agora alguns espirais das pernas. Perceba que quando você traz mais peso na base do dedão, você vai fazer uma rotação interna das coxas. Quando você traz mais peso na base do dedinho, você vai fazer uma rotação externa das coxas. Perceba essa diferença. Brinca um pouquinho. Traz o peso bem na base do dedão, sem mexer os pés. Bem na base do dedão, bem na base do dedinho. Rotação interna e externa, que entendemos isso. E você vai visualizar que da canela do joelho para baixo, você vai fazer essa rotação interna da coxa. Então, do joelho para baixo, a coxa gira para dentro. Então, você traz um pouco mais de peso no dedão. É muito sutil isso, tá, gente? E do joelho para cima, a perna vai rodar para fora. Como se você estivesse torcendo um pano. Do joelho para baixo, a canela está girando para dentro. Do joelho para cima, a coxa está girando para fora. Perceba como funciona nas 2 pernas isso. Respira fundo. E como se a perna está mantendo ativado, o osso púbico para frente, o quadril encaixado, os joelhos semiflexionados. Massa, perceba essa ativação. Você vai perceber que do seu cotovelo para baixo, sua mão vai girar para dentro, intencionando, e do cotovelo para cima para fora. Você vai abrir a palma das suas mãos com uma intensidade leve, separando os dedos das suas mãos e as mãos na lateral do seu corpo. Isso, as mãos, exatamente. E perceba, rotacionando o bíceps para fora, do cotovelo para cima para fora, do cotovelo para baixo para dentro, da mesma forma que as pernas.
como se estivesse torcendo esse pano nos braços também. Relaxa bem os seus ombros e aqui te convido a direcionar o seu olhar no ponto entre as sobrancelhas. Sustentar os espirais da perna, dos braços. E agora, naqueles 3 pontos do seu pé, que você está visualizando eles se aproximando ao centro do seu pé, ao arco do seu pé, você percebe esses 3 pontos se espalhando, se distanciando lá no chão e fundindo com a energia do chão. Respira. E você percebe que quando você inspira, a energia sobe pela frente do seu corpo. Quando você exala, a energia desce por detrás do seu corpo. Eu sei que são alguns ajustes, mas tenta perceber o que acontece energeticamente por trás disso, no seu corpo prânico, Prana Maya Kosha. Respiração profunda. Olhar no ponto entre as sobrancelhas e todas as ativações. E você vai trazendo agora olhar no ponto do seu abdômen atrás do seu umbigo. Perceba o que acontece energeticamente ali. Sustenta essas ativações. Cada vez que você perceber que sua mente se foi, volta às rotações, volta à respiração, volta ao olhar interno, trabalhando o seu foco. Volta o olhar para o ponto entre as sobrancelhas e quase como se você fosse olhar para o centro das sobrancelhas de olhos fechados e quisesse olhar para trás. Então quase que o olho vem para o meio da testa e vai indo lá para trás, para dentro do seu crânio. Sem forçar, menos é mais. E vem voltando. Se permita fazer alguns movimentos que seu corpo estiver sentindo. E eu vou convidar vocês aqui a novamente virem aqui na frente do computador, tirarem o seu mute e compartilharem a experiência de vocês. Para a gente perceber, para que a gente possa perceber um pouquinho a diferença. E assim, gente, esses ajustes são muito profundos e assim demoram um tempo até a gente conseguir realmente compreendê-los. Então vou fechar meu microfone aqui e quem sentir de compartilhar, fique à vontade.
Aí, de novo. É um outro Tadasana, né? É outra coisa, é completamente diferente. Eu tenho muito mais facilidade de sentir do que visualizar. Tipo, visualize o ponto no pé. Para mim é muito difícil fazer isso, mas eu consigo facilmente ir sentindo. E senti, acho que foi isso. Eu fui sentindo enraizada, eu fui sentindo minhas mãos, dedos da mão, não sei se são os chakras dos dedos também, indo em direção a esses pontos do pé. Foi isso. É outro Tadasana. Outro mesmo. E não é fácil, porque na parte das visualizações, do ombro descansando, tive que fazer uma. Não foi tão tranquilo assim quanto o outro, que me traz só a noção para eu saber preparar, silenciar, entender o que está acontecendo. Foi uma asana difícil, quase que uma invertida. Grato, Mayara, que legal que você teve essa percepção. Eu participei de um curso agora, na semana passada, assim, e era um cara que tinha muito conhecimento também, e ele tinha ajustes muito complexos, e o que acontece, que foi um grande expansor, assim, para mim, esse entendimento de que menos é mais, principalmente nesse universo da postura, sabe? Tipo, todo mundo quer fazer postura bonita, aí vai fazer invertida, fica pulando para ver invertida, e ele, tipo, é como você chegou até lá. Porque você está numa postura que você tá muito complexa, você não tem a capacidade de perceber o que está acontecendo por trás, energeticamente. Então, e a gente trabalha aqui num campo muito sutil, e então, que bom que você teve essas percepções. E é sobre isso mesmo, sobre a gente realmente entender que isso é uma técnica. Não é misticismo, não é xalala, não é haribo. Isso é uma técnica que, que entende e está baseada no funcionamento da sua mente e do seu corpo. Então, gostaria de ouvir a Cindy também, gostaria de ouvir a Bianca, gostaria de ouvir a Bárbara também nesse compartilhamento do nosso Tadasana. Eu queria só falar que eu virei tanto uma montanha que eu quase queimei minha quinoa, só isso. Arro, amiga, eu vi aí. Toma cuidado aí com o fogo, né, gente? Toma cuidado com o fogo, fogão, perigoso, atenção. Como foi pra tu, Cindy? Nossa, foi bem diferente, assim, achei. Foi muito importante na hora que você falou menos é mais, eu senti que isso. Eu tava sentindo não sei, uma dificuldade para respirar, parecia que não tinha espaço no meu, aqui assim, ó, no meu tórax, parecia que tava pouco espaço. E aí, na hora que você falou isso, assim, eu fui relaxando e parece que abriu espaço, que eu conseguia puxar um monte de ar, assim. Então, foi muito bom nesse sentido. E senti realmente, assim, bem complexo. Tipo, visualmente é bem simples, né? Mas é o que você falou, o trabalho dentro, ele demanda uma atenção e demanda observação mesmo. Tipo, foi o que você falou no início. Agora dá para entender tudo que você estava falando no início, que eu não estava entendendo direito, do observar, assim. Que realmente demanda essa minúcia de você observar os pontos específicos, os lugarzinhos, assim, que a gente nem sabe direito. Então foi muito, muito bom mesmo. Senti um pouco de dificuldade só de visualizar, assim, por ser algo bem, bem sutil, né? Mas foi muito bom. Arro, amiga, gratidão. E também é sobre esses ajustes, né? Esses pontos que a gente vai chegando também é um treino. E da mesma forma que a gente, quando foi escrever pela primeira vez foi difícil, quando foi dirigir pela primeira vez foi difícil, quando foi andar de bicicleta pela primeira vez foi difícil, a mesma forma são essas ativações internas, que são coisas que a gente não está acostumado a fazer. E quando a gente faz assim, brincando, tipo, ou uma das primeiras vezes que a gente mexeu num lugar. Então é complexo mesmo, porque é a primeira vez que a gente tá fazendo isso. Eu faço yoga há 8 anos e, por exemplo, esse cara trouxe coisas que eu tava tipo, hã? Como é que faz isso aí? Mas também é um pouco sair do plano mental, assim, e abrir esse espaço para essa experiência. Bah, quer trazer alguma coisa, querida? Como foi pra ti? Eu vi que você conectou mais que na primeira vez, hein?
Você tá sem microfone, amiga. Oi, estão me ouvindo agora? Então, eu achei que eu estava com a postura toda errada, mas emocionalmente, assim, eu senti como a Cindy. Eu senti mais relaxada, mais calma, e deu para ficar mais nessa postura. Uma pergunta. O que é pra você uma postura errada? É as que eu faço, é as que eu não entendo. Eu O sempre que acho dá... que eu não faço a postura certa. Então, é que também existe uma questão sobre a postura certa e a postura errada. Nesse universo também, por exemplo, a gente está aqui olhando no Instagram, a gente vê uma pessoa fazendo uma postura mirabolante, aí você vai tentar fazer e fala assim, eu estou fazendo errado, porque eu não estou fazendo igual a essa pessoa. Então, o que eu quero trazer para vocês também é justamente que não, sim, existem algumas coisas que vão prejudicar seu corpo físico, que se você fizer que não vai ser massa mesmo. Mas também a gente fugiu um pouco desse errado que está baseado nessa forma externa de avaliação. Porque às vezes você pode ter uma postura muito diferente, né? Um super, super extremo lá que pode estar certo, e uma pessoa fazendo a mesma postura, mas de uma forma muito básica, que também pode estar certo. Então é justamente esse distanciamento da forma externa e essa aproximação da forma interna. E principalmente quando a gente está tentando, que a gente vive muito isso é resultado da sociedade, patriarcado, competitividade, ser melhor que os outros, a gente está muito olhando para os outros. E a gente fica sempre pensando na postura dos outros, aquele pessoa faz aquela postura, sei lá o quê. E esse fluxo, ele é um fluxo perigoso para a sua saúde física. Porque, em geral, se você está preocupado com o outro, você não está atento ao que o seu corpo está te dizendo. Se você faz um movimento que o teu corpo não gosta, ele possivelmente vai te avisar. Fala, esse movimento aqui não é legal. Ele dói. E de uma forma que tem uma dor que você sente que é aquela dor gostosa. Fala, tá rolando, massa, tá alongando, tá esticando, tô criando espaço. Mas tem aquela dor que não é massa. E, sim, eu queria trazer uma fala para você também, que você trouxe da coisa do menos é mais. A gente também entende que a gente tem que se esforçar muito para conseguir as coisas. E às vezes não é sobre isso. Às vezes é só, e principalmente quando a gente fala de energia, é sobre dar espaço para a energia que já está dentro de você possa circular. Então se a gente ficar tentando muito, não rola. Tipo, direciona, por isso que a asana é a postura, como é que é? Agora me fugiu. É a postura firme e agora me fugiu exatamente outra palavra, mas uma postura firme e que você está bem, que você está com firmeza, que você está com ativação, mas ao mesmo tempo você está de boa. Flexível? Agora não é flexível, agora me fugiu o termo. Daqui a pouco volta aqui para minha mente. Mas é uma postura que você está ali, que você está fazendo uma ativação, mas não é aquela ativação tipo, é tipo uma ativação. Que nem assoalho pélvico. Quando fala ativação, não é tipo segura tudo ali embaixo, não. Tipo, ativa. Se não é exatamente um cano. Se você tem um cano, se aperta todo o cano, não passa nada e não passa energia. Então você sustenta um espaço para que a energia possa fluir. E aí a percepção sutil está muito nas suas mãos, de você estar presente, entendendo o que está acontecendo. Porque a gente tem que entender que em algum momento uma pessoa desenvolveu essa técnica sozinha. Não existia yoga. Não existia asanas, não existia pranayama. Alguém estava lá, começou a fazer um negócio, falou, tô sentindo um negocinho aqui. Aí fez mais 10 anos disso, tô sentindo um negocinho aqui. Fez mais 30 anos disso, tô sentindo um negocinho. Aí esse cara ensinou para outra pessoa. E a outra pessoa pegou esse conhecimento e experienciou, e testou e falou, pô, isso aqui. E aí foi se criando as técnicas, foi se criando as linhagens, que esse é o Parampará, que é os caras que desenvolveram, que iam passando isso verbalmente para os alunos, que um dia até isso chegou pra gente aqui. Então por isso que é interessante entender nesse lugar também de yoga
original, tipo, não existe yoga original. Existem diversas linhagens que vêm da Índia com diversos tipos de testagem, com diversos tipos de técnica, e cada uma tem a sua característica, cada uma tem a sua especificidade. E, então, é isso. Gente, estamos chegando aqui 10 minutos para acabar a nossa aula. Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer trazer alguma questão em relação a posturas. E vou trazer uma próxima aula, porque o embasamento dessa prática é a circulação nas suas nadis, né, que são os seus canais condutores de energia, e nos seus marmas, que são centros energéticos também. Então, a gente está aqui justamente falando dessa circulação. Eu queria abrir se alguém tem alguma pergunta final, se quiser trazer um outro tema, alguma coisa também. É isso, senão vamos encerrando por aqui para a gente continuar essa sexta-feira. Vou fechar o microfone e se alguém quiser trazer algo, estou super aberto aqui, tá? É isso, gente. Então vamos encerrando isso por hoje. Ninguém quer trazer nada? Tá tudo bem também. Ponto importante. Oi, fala, Cindy. Eu fiquei assim, quando eu tava fazendo, um pouco com dúvida. Eu confiei no que eu senti, mas eu fiquei um pouco com dúvida, né? De quando você falou, vira do joelho para baixo para um lado, e aí do joelho para cima para o outro, e do braço para baixo para um lado. Isso é fisicamente? Não, ou não é? Ou é algo mais sutil, assim? Porque eu não conseguia fazer fisicamente. Aí eu fiquei 2 segundos tentando. Aí eu falei, não consigo, então vou focar em fazer um negócio, sei lá, por outras vias, entendeu? Eu não sei, eu olhei assim, eu falei, se não dá aqui desse jeito, eu vou achar um outro jeito. E aí eu achei um jeito interno de fazer, entendeu? Mas não foi algo do meu corpo físico para isso. É porque, por exemplo, tô rotacionando aqui, rotacionando externamente meu braço, rotacionando internamente meu braço. Na perna vai ser mais fácil. Se minha mão estiver no chão, minha mão não vai rodar. Por exemplo, um cachorro indo para baixo. Que eu falo rotaciona externamente. Mas se eu segurar minha mão e eu rotacionar o braço mexe aqui, tá vendo? Então, tipo perna. Quando eu rotaciono externamente, minha perna mexe um pouquinho, ó. Pra cima tá pra fora, do joelho pra baixo tá pra dentro. Tá vendo que ela mexe um pouquinho? Então é uma ativação bem sutil. O pé permanece no chão. E aí você vai fazer. Que nem acho que no braço fica mais fácil de entender. A minha mão não mexe, mas o braço. Pra dentro, pra fora. Pra dentro, pra fora. Aí, testa você com o seu braço. Segura a tua mão. Rotaciona externamente e internamente. Sem mexer o pulso. Aí, entendeu? E é aquilo que eu te falei. Se for a primeira vez que você está fazendo isso, talvez seja complexo de entender isso fisicamente mesmo. Mas aí a gente vai entender. E é um negocinho, assim, não é nada tipo rígido, que a gente também tem uma mente que é muito força. É uma pitadinha ali nas espirais. Porque que você vai espremendo, literalmente você vai espremendo prana pelos seus canais centrais para que o negócio suba. Entendeu? Ficou mais claro, amiga? Mayara quer trazer algo, querida? É muito delicado mesmo, né? Eu tô aqui virando o braço pra caramba e não tô vendo muita coisa. Mas acho que é isso. Eu vejo teu cotovelo se movimentando, é sutil. Aí, exatamente, é esse movimento. Que quando você se espirala externamente, você alinha a tua escápula lá nas suas costas, você solta o seu trapézio. Só que também tem uma questão, às vezes nosso movimento está bem encurtado e a gente vai... Entendeu? Então é isso mesmo. E as espirais, assim, são parte bem importante desse momento, desse lugar de energia, para a gente fazer as espirais. Então, cada postura vai ter uma espiral específica. Tem posturas que vão ser espirais externas das pernas. Por exemplo, Guerreiro 1, espiral interna das coxas. Guerreiro 2, espiral externa das coxas. Trikonasana, espiral externo das coxas.
E também a visualização dos 3 pontos no pé, de ou se aproximando ou se expandindo, também depende de cada postura. Isso é uma inteligência de 5.000 anos, entendeu? E é complexo, mas assim, também porque também nesse lugar do yoga moderno, tipo, ninguém aprende yoga em um curso de 200 horas de uma formação. É com anos de prática. Você vai lá, você faz, no primeiro dia você não entende nada, no segundo dia você não entende nada, no primeiro 6 meses você entende uma vírgula, depois de 1 ano e meio você fala, cara, acho que agora comecei a entender alguma coisa. Então é realmente uma questão de prática e experiência, e esse entendimento de que é uma técnica que está baseada no funcionamento basal do seu corpo, e não é misticismo, não é, às vezes acontece assim, vai lá e vai que vai. E também, assunto importante, amanhã a gente vai ter um laboratório de asanas, é um workshop. Quem é da comunidade já pode participar gratuitamente. Quem quiser participar também manda mensagem depois que eu passo as condições. É R$90 o encontro, de 3 horas. E a gente vai falar, são três encontros, são os próximos 3 meses. A gente vai ter o último sábado do mês, um encontro de 3 horas, para a gente construir desde a base até ao mais complexo, o que são posturas, como elas trabalham no seu corpo, como são ajustes. Porque depois que a gente falou, aqui eu falei só de ajustes físicos. Aí depois tem respirações, visualizações, ativação dos bandas, tem também uma outra tecnologia que está por trás disso. Então, alguém quer trazer mais alguma dúvida? Alguém quer trazer mais alguma questão para a gente ir encerrando? Tudo certo? Quer trazer algo, Bah? Então tá, gente. Gente, gratidão por esse encontro, gratidão pela atenção, gratidão pela presença. Honro muito esses momentos. Um ótimo final de semana para vocês. Quem não sabe, amanhã é um portalzaço de um eclipse solar que tá super potente. Então realmente convido a ritualizar, a mantrar, a ter seu momentinho, e porque é realmente um portal bem, bem importante. Então, desejo que seja ótimo para vocês. Oi, Bah? Eclipsou. É isso, é isso. A gente vai ter cerimônia de cacau por aqui, nas montanhas, e a gente vai se falando. A Bi vai ter aqui. Quer vir pra cá? Pode vir pra cá amanhã. São Bento de Sapucaí, quem quiser, tá convidado, só pegar o carro, 3 horas e meia de São Paulo. Expedição Santa Catarina. São Paulo. Então tá, gente. Namastê, gratidão, beijo, 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 beijo. Ótimo final de semana pra vocês. Tchau, tchau.